Salve rapaziada, beleza? Hoje estamos aqui para mais um vídeo de Sakamoto Days e vamos falar sobre 3 episódios em um só vídeo. Eu tenho 2 motivos para isso. Primeiro, eu tô meio atrasado com os resumos, já que estamos com 7 episódios, se eu não me engano, lançados até agora, e eu só tinha falado dos 2 primeiros. E segundo, é porque eles meio que são um mini arco, então eu achei melhor trazer de uma vez, já que eles se complementam. Dito isso, e sem mais enrolação, bora pro vídeo. Começamos no dia seguinte, onde vemos a Xiaotang, que agora eu vou chamar de Lu, porque é bem mais fácil, trabalhando na loja do Sakamoto. O problema é que ela era muito ruim em organizar as coisas. Ela chega a colocar o amaciante dentro do freezer. Então, o Shin revoltado pede pro Sakamoto demitir ela, porque ela tava acabando com o clima pacífico, que de pacífico não tem nada, né? Porque só tem esse criminoso. O Sakamoto fala pro Shin não dizer essas coisas, mas também dá uma bronca na Lu, por chegar atrasada. Mas o que eles mais estranharam é que ele não parava de falar. E principalmente o Shin, que nunca viu ele falar tanto assim. Então, chega alguém na loja, e era outro Sakamoto, que age naturalmente, e senta no balcão para ler o seu jornal. Ou seja, o verdadeiro Gold. Então, o Sakamoto falso dá só uma facada no jornal, o verdadeiro desvia, pega um estilete e o falso uma pistola. E fica neném o falso, porque esse estilete vai fazer um estrago. Oh my God! Eles então sossegam o facho e vemos que o Sakamoto falso, na verdade, era um cara completamente diferente. E aparentemente com a habilidade de se transformar nos outros, que racha o bico por ver que caíram na brincadeira dele. Bem, menos o Gold, que revela que esse garoto se chama Nagumo, um ex-colega do Sakamoto. Mas ele passa por lá para avisar algo muito importante. Estavam colocando uma recompensa de 1 bilhão de ienes pela cabeça do Sakamoto. O pessoal acha que era outra mentira dele, mas isso se prova verdade quando até o entregador de pizza era um assassino disfarçado, que tenta fazer o Nagumo de refém, mas o próprio lida com ele rapidinho. Mas o Sakamoto pede pra ele não matar, porque regras da família, e o Nagumo questiona até quando ele conseguirá manter essa índole de não matar. O Sakamoto então pergunta quem poderia se beneficiar com a sua morte, e o Nagumo diz que não sabe, pois ele apenas segue ordens. Ele então pega o cara disfarçado de entregador e vai embora. E vemos os mandantes da recompensa observando por uma câmera escondida na pizza, eu acho. Mas obviamente ele vê e manda aquela ameaça para deixar eles quietos. Mais tarde ele conversa com o Shin para eles ficarem super atentos e cautelosos com inimigos. Mas a filha do Sakamoto aparece e lembra que amanhã eles vão num passeio no parque de diversão, em família. Assim, deixando a situação muito mais difícil. E assim começamos o arco do parque de diversões. Chegando no parque, a Aoi e a Hana estão super animadas com o passeio. Já o resto era muito preocupado. Eles então passam um tempo se divertindo em alguns brinquedos, mas o Shin estava atento a todos os sinais de inimigo, já que ele podia ler mentes e passa mais algumas informações de que nas condições certas ele consegue ler mentes num raio de até 30 metros. Mas também ele precisa de um pouco de concentração. É que nem sintonizar uma estação de rádio, ele mesmo disse. E logo ele identifica um inimigo vindo, o maior assassino de manchas, o faxineiro. Mas esse daí o Sakamoto nem olha na cara, ele só puxa a caneta e dá-lhe no peito. Esse daí já pode ir pro IML. Mas relaxa, ele não matou, ele só deu aquela desmaiada. Então, parece que outro personagem também estava atrás deles. O famoso, e apelidado por mim, Hisoka do Paraguai, que parecia ser bem mais problemático. O pessoal então estava na montanha russa, a Aoi e a Hana lá na frente, o Sakamoto um pouco atrás e o Shin e a Lu no fundão. E a Lu começa a suspeitar do cara de cabelo cinza. E depois dele mandar esse olhar mortal pro Shin, ele também não tinha dúvidas de que era um inimigo. Ele então já avisa o Sakamoto que desvia a bala com seus óculos blindados. O Shin então se solta, dá um mortal e pega o Hisoka pra lutarem longe dali. E chama o cara pro fight. Ele desvia do carrinho e a luta começa. E Hisoka do Paraguai não lança cartas, ele lança kunais, que quase pegam no olho, mas pegam na perna. E mesmo que só de raspão, já era o suficiente para deixar a pessoa com a visão distorcida e os olhos vermelhos. O Hisoka então fala que o Shin não conseguiu desviar, pois tinha ficado com medo de morrer, e isso atrapalhava a tomada de decisão dele. E não só ele, mas o Sakamoto também tinha ficado com esse medo. Shin fala que é óbvio que o Sakamoto tem medo de morrer, pois ele estava no meio de uma missão, a missão mais difícil da vida dele, proteger a família dele pelo resto da sua vida. O Shin então pula de novo, se apoia no banco do carrinho e pega o Hisoka e se joga no meio de uma apresentação do parque. E o Shin, disfarçado de Sugar, se prepara para acabar com a luta e dá só um murrão na cara do Hisoka. E o pessoal da plateia fica achando que é só mais uma apresentação normal e começa a torcer. E a Aoi fica impressionada com a coreografia. E o Sakamoto nem pisca, o Kabata é mais engajado do que a filha. Mas ele sabia que quem estava lá dentro era o Shin, que estava lendo ou os movimentos do Hisoka e tomando contramedidas, ou seguindo as ordens do Sakamoto. Mas é mais provável a primeira opção.
O Hisoka então acerta de raspão o Shin e quase pega no olho, de novo. E o Sakamoto dá só o aval pra acabar com ele logo e dá-lhe uma bica no estômago e vitória pro Shin. Bora pro próximo episódio. Eles continuam o passeio no parque, mas de longe aparecem esses dois inimigos. O Boiled, um cara casca grossa com pinta de durão, e sua parceira, o Bigoro. O Boiled grita com ela para ela ter cuidado para não pisar nas formiguinhas, pois não quer tirar vidas além do seu alvo, que era o seu lema. Ela fica brava com isso, mas no fundo ela acha fofo. Então já dá pra ver que esses dois são dois malucos. Então, depois da opening, vemos o Shin tomando um colírio nos olhos para se curar do veneno do Hisoka do Paraguai. Então, a Lu começa a interrogar ele e descobrimos que estão mandando assassinos contratados por uma empresa chamada Dondekai. O Shin então pergunta se ele é registrado na AAJ, que é nada mais nada menos do que a Associação de Assassinos do Japão, que tem todo um regulamento de salário dependendo da sua carga horária e aparentemente até o submundo tem que ser bem organizado. Ele tem até uma carteirinha. Bem, o Hisoka pergunta também se o Sakamoto era de uma tal de ordem, e ficamos no mistério. Só que mais tarde a gente fala sobre isso de novo. Chega a esposa e filha do Sakamoto e eles vão embora. E o Shin deixa o cara aí dessa vez, e a Hana até dá um curativo pra ele ficar melhor. Que coisa fofa. Enquanto eles estão lanchando, eles ficam preocupados de não estarem abusando da sorte. E a Aoi começa a desconfiar e pergunta se tem algo de errado. E voltamos pro Hisoka no banheiro, onde ele acaba se encontrando com o Boiled e o Bigoro, e dá só uma sentada nele. E olha esse chão do banheiro todo bugado com ângulo. O pedreiro que colocou esse piso estava muito louco. Mas enfim, eles avisam que agora iriam terminar o trabalho dele, que reconhece que mesmo eles tendo essa vibe meio bobinha, eles são a dupla mais brutal que já passou pela Dondekai. Voltando para a equipe do Sakamoto, eles conseguem fingir que não tem nada de estranho acontecendo e seguem o passeio até a tarde. E percebendo que pelo parque ser um lugar bem aberto e iluminado, não era um lugar propício para assassinatos. Até que eles chegam na casa mal assombrada, que aí já podia ser um lugar bem ruim. Mas, de qualquer jeito, eles vão. E a Lu, para se acalmar, bebeu um remédio. E guardem essa informação. De vez em quando, aparecia um maluco disfarçado de zumbi para atacar eles, mas o Sakamoto só mandava um murrão e eles paravam. Mas quem estava vigiando eles pelas câmeras era o Boiled e a Bigoro, que fica curiosa para ver as habilidades do Sakamoto. Mas o Boiled diz que será ele quem derrotará o Sakamoto. E a Bigoro pergunta se eles eram amigos, o que ele responde que não. E vamos para um flashback na Academia de Assassinos. E vemos tanto o Boiled mais novo, quanto o Sakamoto, que acabam se conhecendo, pois o Boiled queria saber quem foi que bateu no seu amigo durante o treino. Mas ele acaba indo com a cara do Sakamoto por achar ele durão, e aí acabam virando amigos. Mas, no dia dos namorados, só o Sakamoto recebia presentes e chocolates, e até o Nagumo recebeu um carrinho cheio. Nagumo então pergunta pro Sakamoto quem era o mano do lado dele, e o Sakamoto fala que não fazia ideia, mesmo eles tendo passado muito tempo juntos, jogando o Boiled pra nada. E depois disso, o Boiled percebe que o Sakamoto não era tão durão quanto ele pensava. Que história triste. E voltamos pro grupo do Sakamoto, depois de vencer um bando de gente fraca, e a filha dele tava de boaça com as atrações de terror. Essa daí puxou a frieza do pai. E a Lu, pra ficar tranquila, continua a beber seu remédio, que na verdade era birita, que deixa ela bêbada. Ela então acaba abrindo uma porta cheia de zumbis que criam uma confusão entre eles, e aparece o Boiled que joga o Sakamoto pra longe e o velho já ajusta os ombros pra luta. O Shin então se livra dos zumbis e vai atrás do resto do pessoal, mas acaba sendo encontrado pelo Bigoro. Mas a Lu só dá uma bica na cara dela e o Shin percebe que ela estava usando o estilo do punho bêbado. Será essa uma Rock Lee reference? E a Bigoro faz ela gostar porque deixou ela arrepiada. E basicamente isso era a pira dela, gostar de alguma coisa que deixa ela arrepiada. Enquanto isso, o Boiled estava tirando a paciência do Sakamoto. Então o velho parte pra cima para dar um socão e explode o Sakamoto. Então ele vai dar um chute e o Boiled se abaixa, atira umas bolinhas que rebatem e vão bem na direção do Sakamoto e explodem. E no meio da fumaça, os Boiled dão um murrão na cara do Sakamoto e afunda ele no chão. Já na luta da Lu, ela por estar meio bêbada só recebe uma balançada e começa a passar mal. A Bigoro então manda amarrarem o Shin e decide fazer um jogo com a Lu. E as regras são bem simples. Basicamente, a Lu tem que acertar uma porrada na Bigoro a cada 10 segundos, porque senão o Shin vai ser fatiado. Mas a Lu só ativa o modo bêbada chorona e assume que não vai conseguir cumprir esse desafio. E voltamos pro Boiled, decepcionado com a lacuna que 5 anos fizeram na vida do Sakamoto, e vemos o homem caído no chão. Não! E o Sakamoto mal conseguia dar um soco que era explodido pelas bombinhas do Boiled e seu soco foguete. O cara até chama o Sakamoto de cringe.
E pelo visto, o nível da ofensa aqui tá forte. E isso faz o Sakamoto se lembrar que há muito tempo o Boiled apresentou os seus equipamentos. E nisso, o Sakamoto começa a se lembrar de algo. Enquanto isso, o Boiled estava acabando com o velho, que estava mais na defensiva enquanto tentava se lembrar. Mas o cara não tá pra brincadeira e utiliza seu soco foguete e toma! E quando parecia que a luta havia acabado, o Boiled puxa o seu cigarro para relaxar, mas o que ele sente é uma forte presença assassina. E da fumaça, o Sakamoto começa a descrever a composição química das bombas do Boiled. Então, ele deixa seus óculos e vemos o Sakamoto magro pronto para partir para cima, agora para vencer. Cê tá doido? Bora pro próximo episódio. Começamos com a luta da Lu contra o Bigoro, que já estava se cansando e dá só uma chicotada com o cabelo bem nos olhos. Então, o Bigoro só dá uma pisada de salto alto e pensa que tinha vencido. Mas a Lu já estava cuningando de tanto apanhar e vira mais uma latinha. E aí é só humilhação. Ela desvia como se não fosse nada e dá até um beijinho. O Bigoro então começa a se animar e pede para ela vir para matar. Só que não é assim, né? Porque com a família Sakamoto não pode matar. A Bigoro então chama ela de burra por se negar a matar. E a Lu ativa o modo bêbada barraqueira. E com toda a fúria do mundo, ela dá só um soquinho. Então, ela tem uma amnésia alcoólica e pergunta o que estava acontecendo. Mas a Bigoro acaba gostando da Lu por ela ser muito forte. E acabam virando amigas. E voltamos para a luta final do arco, Sakamoto magro versus Boiled, que já começa com um murrão e joga ele para fora da casa mal assombrada. Então é pica na cara e agora o Sakamoto estava na ofensiva. O Boiled então carrega o seu soco foguete e temos um clash de socos. Mas a mão do Sakamoto era tão pesada que estoura a luva. Ele então manda um ora de Jojo, o Boiled então joga suas bombas e o Sakamoto cata tudinho com a mão e joga de volta. Eles então se jogam numa montanha russa e se encaram, com o Boiled admitindo que o Sakamoto é durão demais. E morre. Brincadeira, ele não morre não. O resto do povo então acorda num banco e o Shin vai atrás do Sakamoto, que estava na praça de alimentação junto com o Boiled, comprando uns lanchinhos para sua família. E como o Boiled é um cara muito carente, ele pede pro Sakamoto um desses bolinhos. E o Shin vê o Sakamoto magro e fica maluco com isso. Caramba, Sakamoto, como você ficou tão magro? Exercício, apenas. Enfim, o Boiled pergunta o que ele vai fazer em relação à recompensa da Dondekai, mas algo muito mais assustador estava passando pela cabeça dele. A sua esposa tinha escutado. Então, vemos Sakamoto tomando uma bronca, um esporro da esposa, por não ter contado algo tão importante. E o Boiled, como um belo pé nas portas, tenta amenizar a situação pro Sakamoto enquanto come o lanche deles. E ela pergunta quem era ele, e ele responde todo pomposo que era assassino de aluguel. Ela pede pra ele parar de tentar matar o marido dela, e ele fica neném. E ela relembra pro Sakamoto a regra número 6 da família, nada de segredos. Ele então entende e pede desculpas. Então, como se nada tivesse acontecido, eles vão assistir o desfile. E o Boiled reconhece que a esposa dele era bem durona também. Durante o desfile, o Shin pergunta o que eles vão fazer para resolver a situação da recompensa. E o Sakamoto diz que eles vão ter que fazer o cliente retirar ela. No dia seguinte, o Sakamoto vai junto com o Shin e a Lu numa espécie de locadora secreta, onde contém quase qualquer tipo de informação em formato de filme. E sim, ele recuperou todo aquele peso em um só dia. E eles vão atrás do filme que revela informações sobre a Dondekai. E eles assistem realmente como se fosse um filme no cinema. A Lu se emociona com o final, o Shin anota as informações e o Sakamoto está apenas a mimir. Então vemos uma torre onde está acontecendo uma reunião onde se reuniu apenas a elite, inclusive nosso mano Nagumo. E juntos dele estava esse cara chamado Ryo, que parece mais o Gigantomachia, a com cara de viúva, que se chama Osagari, e o loiro, que se chama Shishiba, que detesta a cebola, acabou com o chefe só por isso. Eles então começam a reunião, debatendo sobre uma série de assassinatos de membros da AAJ. Então, eles são convocados para lidar com essa ameaça em nome da ordem. Naquela mesma noite, mais tarde, vemos o grupo do Sakamoto invadindo a sede da Dondekai, no maior estilo agente secreto. O Shin lança a cordinha e plau. O outro cara então vira para trás e plau. Eles invadem pelo banheiro e chegam à sala do chefe, mas já encontram todo mundo presuntado pelo Nagumo. Ele então também tinha que matar eles e já pega a faquinha e encaixa bem aqui ó, no pescoço do Shin, plau. Mas era a zoeira do Nagumo. Mas agora falando sério, ele explica que todo mundo já estava morto quando ele chegou. E explica que estava fazendo uma pesquisa, já que nos últimos meses mais de 100 assassinos da organização ligadas à AJ haviam sido mortos. E um detalhe que sempre é deixado na cena do crime é um X. Então eles apelidaram o cara de X, ou Slur,
Eles, no caso a Ordem, que o Nagumo explica ser uma entidade especial da AAJ, dos melhores assassinos que mantém a ordem no mundo do submundo. Inclusive, o Sakamoto fazia parte. Enfim, o Nagumo pede pra eles terem cuidado, mas o Shin diz que eles não são mais assassinos, e eles não têm mais nada a ver com isso. E a Lu reforça que eles estão preocupados com a recompensa pela recompensa do nosso velho. E o Nagumo diz algo curioso, de que as mortes dos assassinos começaram na mesma época que a recompensa foi lançada. E eu acho que isso deixou ele meio curioso. Mas não sei, o homem é inexpressível, frio e calculista. Então vamos pra um prédio onde aparenta ter tido um massacre e vemos no escuro alguém falar as seguintes palavras. Ao olhar com 2 olhos, os humanos corrigem o que vem com base no ângulo. Sempre volte um passo para verificar se o desenho ficou simétrico. E vemos o cara do X. No dia seguinte, voltamos àquele clima do dia a dia, com um maluco aparecendo toda hora pra tentar pegar recompensa pelo Sakamoto. Mas os caras eram bem fracos, que nem valia a pena lutar. A Hana tá um pouco preocupada com tantos assassinos vindo, mas até que tá tudo bem, pois eles estavam vendendo muitos curativos. Mas o Sakamoto estava pensativo no que o Nagumo disse, sobre ele ter passado o maior sufoco para derrotar o Boiled, então ele teria muita mais dificuldade pelo que vem pela frente. E, realmente, 5 anos aposentado agora pesaram nas habilidades do Sakamoto. Então, ele conversa com o Shin para eles ficarem mais fortes. E vamos pro arco de treinamento. Correr de bike, stalkear sua mente e beber cachaça. E mano, chega no meio do treinamento da Lu, chega tipo um cara, parece o cara lá do Hitman, e pede um pão, e a Lu só dá uma garrafada na cabeça dele. Pelo menos era um assassino. E finalizamos assim o episódio. E esse foi o vídeo resumindo o episódio 3, 4 e 5 de Sakamoto Days. Agora eu vou me ferrar pra editar tudo isso. Nem sei mais quanto tempo isso vai dar na gravação. Mas se esse vídeo saiu, é porque eu sobrevivi. E nos vemos no próximo vídeo. Então, deixa o like se gostaram, se inscrevam se ainda não forem inscritos, e nos vemos no próximo vídeo. E falou!